Agora aqui eu quero chamar a sua atenção, sobretudo para os pais e pais de crianças e adolescentes. Irmãos queridos, eu tenho a impressão de que muitos de nós não acordamos para o fato de que nós vivemos em um mundo extremamente contrário ao Evangelho. A gente vive num mundo secularizado, eu falo isso direto, repetitivamente aqui, é um mundo distanciado dos valores cristãos. A gente vive em um mundo plural, que não aceita uma só verdade. A gente vive em um mundo, a Europa é assim, os Estados Unidos está caminhando para isso, e não demora o Brasil chegar lá, é um mundo, uma sociedade pós-cristã. E aí eu me lembro de estar ouvindo um podcast do Tim Keller, ele disse uma coisa muito interessante. Os irmãos que são mais antigos aí da igreja, talvez se lembrem, por exemplo, de uma mensagem do Billy Graham, uma mensagem simples, de exortação, de arrependimento de pecado, de salvação, uma mensagem simples. O Tim Keller diz uma coisa interessante, a pregação do Evangelho hoje, ela demanda a nós a compreendermos a mente daquele que nos ouve, porque antigamente, e eu sei disso, e eu atesto isso porque eu cresci em um lar que não era cristão, a despeito do fato de eu ter crescido em um lar que não era cristão, eu percebo que a sociedade que eu estava envolto partilhava de valores cristãos. A nossa criação, ela foi permeada de princípios como, por exemplo, honra teu pai e tua mãe. E eu não aprendi isso através da leitura dos 10 mandamentos, mas para mim era tácito, eu sabia. O que eu quero chamar a tua atenção? É que hoje a gente vive num mundo em que as pessoas não têm mais os mesmos pressupostos que as pessoas antes tinham. Então, portanto, antes a pregação do Evangelho, as pessoas acreditavam em um destino eterno, ainda que não cristãs, mas via de regra as pessoas não duvidavam de um destino eterno. As pessoas entendiam que havia valores morais absolutos, bem e mal, certo e errado. As pessoas entendiam que havia algo além dos céus e da terra, e ainda que não acreditassem no Jesus Cristo da Bíblia, a gente vivia em um país de 99% de pessoas que diziam crer em Deus. E hoje? E aí o Tim Keller diz uma coisa interessante, os sermões evangelísticos eram como que ligar os pontinhos. Ó, tá vendo? Existe bem e mal, existe pecado, você precisa de arrependimento, você precisa de salvação. E agora? A gente diz assim, Jesus é a resposta, e as pessoas dizem, mas qual é a pergunta? Há pressupostos diferentes. Olha essa frase do John Grisham Machen, ele foi um grande defensor da fé bíblica, acredito que primeira metade do século XX, e quando a igreja estava sendo atacada por um movimento de teologia liberal, ele diz assim, a fé na época atual tem que ser, preste atenção, a fé na época atual tem de ser de estirpe mais severa. Se ela existe pela ignorância dos fatos, ela poderá ser útil ao indivíduo, mas jamais conquistará o mundo. Como é que você responde às perguntas sobre sexualidade aos seus filhos, aos seus netos? Como é que você responde aos grandes dilemas dos tempos que a gente está vivendo? Aí você diz assim, pergunta lá para o pastor Adriano, pastor Márcio. E é claro, eu fico extremamente preocupado e ciente que a gente precisa trazer respostas importantes para vocês. Mas é aí que eu falo da minha preocupação, pais. Meu Deus, há pais que não acordaram porque os seus filhos passam horas e horas nas redes sociais, sabe lá Deus onde você não tem nem ideia, onde ele está sendo constantemente, pesadamente, massivamente bombardeados por ideias e narrativas não cristãs. O que você acha que vai ser o resultado depois?
Se você não criou a disciplina de um discipulado no lar, uma leitura na Bíblia, uma fé que se professa e que se vive em casa, cheia do poder do Espírito e com coerência de vida, você quer que o seu filho siga a mesma fé que você? Lê do engano. Eu já estava saindo de casa, eu me lembrei da citação da Rosário Butterfield, que escreveu esse livro, Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Eu precisei trazer aqui, porque não deu tempo de passar para o meu esboço. Essa mulher foi uma militante LGBTQIA+, etc. Professora universitária. E o Senhor, através do Evangelho, derrubou as fortalezas, arrancou a cegueira dos olhos, e ela se prostrou aos pés de Jesus, e é uma escritora cristã maravilhosa. Louvado seja Deus por isso, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para trazer nova vida a todo aquele que crê. Olha a crítica que ela faz a mim e a você. O mais próximo que eu fiquei de cristãos, naquela época, ela diz antes da conversão, foi de estudantes que se recusavam a ler o meu material nas aulas da universidade, porque, entre aspas, conhecer Jesus significava nunca precisar conhecer qualquer outra coisa. Pessoas que me enviavam ameaças, ou que as carregavam em placas dizendo: Deus odeia gays. Ela continua: para mim, os cristãos sempre pareceram péssimos pensadores. Parecia que eles podiam defender a sua cosmovisão somente porque se refugiavam dos problemas do mundo real, como estruturas materiais da pobreza, violência, racismo. Os cristãos sempre pareceram péssimos leitores também. Davam a impressão de usar a Bíblia de uma maneira que os marxistas chamariam de vulgar. Isso é comum, ou buscando trazer a Bíblia para uma conversa, a fim de impedir a conversa de ser aprofundada. Quando eles diziam, a Bíblia diz, sempre me parecia um mantra que convidavam a colocarem o seu cérebro em espera. A Bíblia diz era a grande pausa antes de parar a conversa. Suas frases feitas e clichês eram e são igualmente desmotivadores. Jesus é a resposta, me parecia e ainda parece uma árvore sem raiz. Respostas vêm depois de perguntas, não antes. Respostas respondem perguntas de modo específico e direto, não com generalizações abrangentes. Dizer isto é uma bênção sempre soava para mim como uma violação do terceiro mandamento. Ou como um cartão da Walmart, aqueles cartões de você dar junto com os presentes, cartões de Natal. Parecia que as únicas pessoas que poderiam estar genuinamente satisfeitas com esse nível de leitura e reflexão eram as que não liam e nem pensavam muito sobre a vida, cultura e outra coisa. Essa mulher é uma cristã, e essa era a impressão que ela tinha de cristãos. E aí qual é o meu desafio para você? Você tem que estar preparado para defender o Evangelho de forma inteligente. E aí eu e você precisamos abrir as nossas Bíblias e lê-la mais atentamente. E aí eu sugiro que você mude o canal de determinados pregadores e vai no YouTube para outros pregadores mais bíblicos e fiéis. Eu sugiro a você que tire da estante alguns livros que vão ajudar você a dar a razão da esperança que há em você, para que você fuja das respostas simplistas. Os nossos pais e avós, ou os avós que estão aqui, fizeram o seu trabalho, e o tempo agora desafia a mim e a você.